Olá pessoal, tudo bem? Faltando menos de um mês para as eleições, as atenções estão voltadas para o 7 de setembro, né? Como será a manifestação e a mobilização pós-desfile aqui em Brasília e também as manifestações no Rio de Janeiro e em São Paulo, especialmente, né? Essas três que tendem a ser as maiores manifestações do bolsonarismo. E o 7 de setembro se transformou num tudo ou nada para o presidente. E por que se transformou num tudo ou nada? Porque as pesquisas mostram que a propaganda eleitoral, o debate, as sabatinas não ajudaram o presidente a recuperar e diminuir a distância para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todas as ferramentas que o presidente poderia utilizar, inclusive as ferramentas governamentais da máquina pública, já foram utilizadas sem sucesso. E agora a campanha precisa de um fato novo. E eles apostam, claro, que o 7 de setembro pode ser esse fato novo. Mas há uma preocupação muito grande, um risco muito grande também para o presidente e seus aliados, a depender de como é que vai se dar esse 7 de setembro. O que seria o tudo para o presidente? Seriam atos muito grandes, expressivos em todos esses lugares, mostrando uma força da campanha que pudesse engajar as pessoas com uma imagem, com uma marca, né? Que saísse desse 7 de setembro um recado que capturasse aí as intenções dos eleitores, né? Que saísse com uma imagem, uma marca que ele não tem hoje ainda bem colocada, né? Assim, mais do que o que ele tem hoje. E o que seria o nada para o presidente? Seria uma manifestação radicalizada, com confusões, com o presidente passando do ponto contra o judiciário, contra as instituições, porque isso afasta o eleitor médio, né? Esse que é o grande dilema do presidente. Por um lado, ele precisa fazer os atos serem grandes, expressivos e chamarem atenção, não pode passar em branco, mas por outro lado, ele não pode transformar esse ato em algo que assuste esse eleitor médio, que é o eleitor que não concorda com essa tensão entre os poderes, principalmente, né? Nos últimos dias a gente teve alguns fatos que fizeram com que houvesse assim, indicativos de que o negócio pode ser um pouco mais radicalizado, né? O presidente no fim de semana passado falou sobre Alexandre de Moraes, embora sem citar o nome dele, chamando de vagabundo, que dá canetada. Depois disso tivemos algumas decisões, ao longo das últimas semanas, tiveram algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que provocam de alguma maneira o bolsonarismo, em especial ontem, a decisão do Edson Fachin sobre armas. Mas a gente tem uma situação em que o presidente precisa escolher muito bem se vai utilizar isso como um mote, né? Quando o Supremo decide restringir o acesso a armas, ele incentiva aqueles que são apoiadores dessa ideia a colocarem dentro do 7 de setembro essa como uma das grandes pautas, né? O Brasil não tem liberdade porque não tenho liberdade para ter minha arma a hora que eu quiser. O problema é que o eleitor médio não concorda com isso. O eleitor médio, e a gente quando olha todas as pesquisas, a gente vê que a maioria das pessoas rejeita esse acesso mais liberado a armas. E sobretudo o público feminino, que é o público que o presidente Jair Bolsonaro não tem conseguido atingir, onde ele precisa virar votos se ele quiser virar as eleições. Então esse é um grande problema. Se o bolsonarismo vai transformar o 7 de setembro, por exemplo, em um ato de defesa da liberdade de se armar, isso pode ter um efeito colateral, né? Um efeito colateral do ponto de vista eleitoral. Então esse é o dilema que vive o presidente e por isso que eu digo que o 7 de setembro é o tudo ou nada. De toda forma, visto tudo que nós vimos, né, e a pesquisa IPEC ontem indica isso muito claramente, alguma coisa o presidente precisa fazer. Se ele ficar parado e tocando barco apenas com o horário eleitoral, apenas com a campanha que nós já temos, ele vai chegar a outubro com uma desvantagem, vai perder na contagem do primeiro turno e provavelmente numa eleição de 2 turnos, né? Não está definido se vai ter um turno ou 2, mas numa eleição de segundo turno ele entra com uma desvantagem muito grande, né? Segundo o IPEC passou de 13 para 16 pontos. Então alguma coisa precisa acontecer. O 7 de setembro é uma oportunidade. Há uma expectativa de que ele seja menor do que 2021, o que é ruim para o presidente, mas que ele seja menos radical que 2021, o que é bom para o presidente. É preciso ver se ele próprio não vai se deixar levar também e se inflamar por coisas que os manifestantes vão cobrar e vão pressionar. Afinal, é a base do presidente, tem aí um desejo de que algo de fato aconteça nessa relação entre os poderes. Um abraço para vocês e até mais.